Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27/8/2026, quinta-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple, XRP, a Grayscale, Bitwise e a Frank Temple adicionaram ali 24 milhões de dólares aos ETFs de XRP com entradas de capital estendendo-se por 8 sessões consecutivas. É o Wall Street, né, pessoal, comprando novamente da corretora ali no spot, né, retirando o XRP de circulação para colocar ali para os seus clientes. Então, pessoal, são três grandes detentoras de ativos digitais ali, algumas chegam ali até em bilhões e trilhões de dólares, adicionando mais milhões de dólares em ETFs do XRP. Os ETFs do XRP, né, que estão atraindo novos investimentos na terça-feira, com 4 fundos recebendo um total então de 23,87 milhões de dólares, à medida que os fluxos positivos se estendem por 8 sessões de negociações consecutivas. A Bitwise ela liderou os aportes com 11,02 milhões de dólares, seguida pela Frank Temple com 6,39 milhões e a Grayscale que registrou 4,28 milhões em novos investimentos, enquanto a Canary Capital adicionou outros 2,19 milhões. Então, além da Bitwise, Frank Temple e a Grayscale, também ali a Canary Capital adicionando milhões de dólares em XRP. Outro, pessoal, que também ali ainda não adicionou, né, foi a 21 Shares, que foi a única emissora de ETF de XRP que não registrou nenhum novo investimento durante essa sessão. Os fluxos de entradas mais recentes elevam o total acumulado de entradas líquidas ali no mercado de ETF do XRP para 1 bilhão 590 milhões. O total de ativos detidos pelo fundo também subiu para cerca de 1 bilhão 460. E a Bitwise, né, como acabamos de comentar, continua sendo a maior líder em entrada de fluxo ali de ETF de XRP. Aqui, pessoal, nesse gráfico tem algumas informações ali que eu vou mostrar para vocês. A Bitwise, ela continua então liderando as emissoras de ETFs de XRP em termos de entrada líquidas acumuladas. Especificamente, o ETF, né, de Bitwise XRP já atraiu 561 milhões 950 mil dólares desde o seu lançamento. A da Canary Capital vem em seguida, com 471 milhões 870 mil dólares, enquanto a da Frank Temple registrou 444 milhões 550 mil dólares em entradas acumuladas. A Grayscale atraiu aí bem menos, né? 137 milhões 670 milhões. Aqui, pessoal, está, né, informações, ó. Até então, se você ver aqui, ó, o que está acumulado, o que é um total, né? Se você entrar aqui, ó, já subiu, tá? Para 28,14 milhões. Entradas líquidas total acumulada 1,62. Aqui nesse gráfico, ó, está 23,87 e 1,59. E logo aqui embaixo, ó, você consegue ver, né, os principais detentores, como mencionado, né, a Bitwise, detendo aqui nessa quantidade acumulada de 575 milhões, então subiu ainda mais. Frank Temple, 453 milhões, Canary Capital, 477 milhões, a 21 Shares, menos 20 milhões, tá? E a Grayscale, como registrado, 137 milhões, tá? Então, aqui a única que, né, que está negativo é a 21 Shares e as outras, né, detentoras de ativos digitais de ETF, adicionando aí milhões e milhões de dólares, tá? Então, nesse gráfico aqui, daqui, que é o gráfico de terça-feira, né? Para hoje, já subiu ali o total, né, acumulado para 1 bilhão 620 milhões. Os fluxos contínuos também ocorreram em um momento em que o presidente, né, da Bitwise, o Ted Fusaro,
destacou um aumento acentuado na atividade de negociações do ETF XRP da empresa. Fusaro afirmou que mais de 80 milhões ali de dólares em ETFs foram negociados na segunda-feira. Enquanto isso, as duas sessões anteriores registraram então um volume de negociação superior a 60 milhões de dólares, e ele descreveu a atividade como um salto enorme e observou que esse foi o dia de negociação com maior volume do fundo desde o seu lançamento. E também, pessoal, vem as entradas do ETF XRP que estão acelerando agora, né, principalmente nesse final de agosto, né? Fluxos de entradas mais recentes também contribuíram para um mês mais forte para o ETF do XRP. Até o momento, os ETFs registraram aproximadamente 80 milhões 740 milhões em entradas líquidas em agosto, e isso já supera os fluxos de entrada ali de julho, que foram de 27 milhões. Junho foi mais forte que julho, com entradas mensais a aproximadamente 59 milhões, e a aceleração em agosto sugere que a demanda por produtos de investimento em XRP se fortaleceu em paralelo com a recente atividade de mercado aí do XRP, do token. E o preço subiu mais de 50% na última semana, para ser exato, 66%, né, saindo menos de $1 para bater 1,66. Então aqui também tem gráficos, né, do ETF ali, que teve a queda, né, principalmente em julho, mês passado. Junho foi mais forte que julho, e nesse mês de agosto tendo recuperação aí nesses ETF. A Goldman Sachs retorna também aos ETFs de XRP. A recente atividade, né, dos ETFs também ocorre em um momento em que o interesse institucional em produtos de investimento em XRP vem ganhando cada vez mais atenção. A Goldman Sachs revelou recentemente que detinha aproximadamente 86 milhões, né, em 5 ETFs spot de XRP em 30 de junho, e de acordo com o seu último formulário, TVF, arquivado ali pela SEC, ele também, né, traz essas métricas aí de detenção de XRP, né, do ETF de 86,5 milhões. A Bitwise detinha a maior posição do banco em ETF do XRP, né? Então aqui, ó, a Bitwise detinha então a maior posição do banco do ETF do XRP com aproximadamente 25,8 milhões, seguida pela Frank Templeton com 25,4 milhões, a Goldman Sachs também detinha cerca de 19,5 milhões por meio da Canary Capital e 8,2 milhões por meio da 21 Shares e 7,6 milhões por meio da Grayscale. Essa posição, né, representa então um retorno significativo ao ETF do XRP após a Goldman Sachs ter se desfeito completamente de sua exposição do ETF durante o primeiro trimestre. E com entradas acumuladas em ETFs aproximando de 1,6, já passou, né, como eu mostrei, em 8 sessões consecutivas de fluxos positivos, os números mais recentes apontam para uma demanda sustentada por exposição ao XRP, apesar da recente volatilidade do token. Esses dados, pessoal, eles retiraram há 2 dias atrás. Por isso que ele coloca aqui a 1,6 bilhões, né? Mas você vendo aqui, ó, logo aqui em cima, já passa então de 1,62 bilhões. É as grandes, né, de Wall Street adquirindo muito XRP. Pode ser que eles sabem aí de alguma coisa, né, que está para acontecer, principalmente com empresas, né, a Ripple aí tendo, né, várias empresas adquiridas. Também aí essa clareza, né, regulatória que está para ser aprovada aí no Senado, e isso quem fica sabendo primeiro é os grandes, né? E eles vão ali e compram ali milhões e milhões de XRP antecipadamente de qualquer evento. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.